Da ficção para a vida real. Você acha que esse mesmo filme de terror que ele fez no vídeo, ele fez as filhas passarem? Sim. Ele fez as filhas passarem. Na vida real? Na vida real. Na vida real. A história contada por essa jovem de 18 anos traz detalhes assustadores de um crime que aconteceu dentro do círculo familiar. Eu não gosto de assistir eles. Exatamente por causa disso, que é estranho. Você acha pesado? O conteúdo é meio forte, né? O homem que ela acusa de abuso é Evanildo José dos Santos, de 49 anos, pai dela. Eu nunca tive uma visão paterna dele. Pai protege, pai cuida. Ele te dá segurança. E não foi isso que ele transmitiu pra mim. Depois de ser denunciado pela filha, Evanildo desapareceu com a filha mais nova, de 15 anos de idade. Por tudo que eu vi dele, né, por tudo que dá para entender o psicopata que ele é, eu tenho medo dele matá-la. Sofrendo ela já está, mas também não caiu a ficha dela. Ela está no mesmo processo que a maior viveu, de que ele está fazendo o melhor para mim. Ele cuida de mim, ele me protege. Isso é ser pai. Isso na cabecinha dela. Uma denúncia grave que pode refletir direto em uma infância destruída. Aos 18 anos, a jovem tentou seguir a vida, focar nos estudos. Aliás, sempre foi muito estudiosa. Mas as más lembranças de tudo que passou durante 6 anos sempre a atormentaram. Ela não aguentava mais. Decidiu contar tudo. Lembrar daquele tempo, quando as luzes se apagavam e a porta se fechava, o pesadelo só estava começando. Você tentou procurar ajuda ou você não entendia que era errado? Alguma vez você tentou procurar ajuda? Não. É que eu tinha um certo receio de ninguém acreditar em mim, sabe? De acharem que eu estava mentindo, porque era a minha palavra contra a dele. Então eu não tinha procurado ajuda. Vamos chamar a vítima de Juliana, um nome fictício. Juliana procurou a polícia para denunciar os abusos que teria sofrido do próprio pai. Você sente a diferença de antes de você fazer a denúncia para agora? Você está mais leve? Com certeza. Tava me sentindo muito sobrecarregada. Antes de ir até a delegacia, ela conversou com a tia. Contou toda a verdade. Como tia, é como se fosse minha filha, né? E assim que eu fiquei sabendo, eu não pensei em outra coisa. Eu preciso denunciar, mas queria primeiro ouvi-la para entender o sentimento dela e tudo. Fazer uma análise, ouvir a parte dela e orientar, encorajá-la a fazer uma denúncia. Foi dessa forma que o caso chegou até a Delegacia da Mulher de São Paulo. Mas quando a denúncia foi feita, Evanildo sumiu com a filha mais nova. Quando a gente conseguiu fazer a denúncia, né, da maior, falei, ufa, tudo em caminho andado, né? E aí no domingo a gente recebe a notícia de que, na verdade, eu sondei. Eu liguei lá para o meu sobrinho para sondar quem estava na casa, porque ela iria voltar. Falei, se ela vai voltar, eu preciso ter certeza que ele não está lá. Aí liguei e sondei. Falei, quem é que tá aí? Ah, tá eu e meu irmão. É mesmo? E cadê teu pai? E a irmã? Aí ele foi e me falou, eles fugiram. Deixaram um monte de cartas e fugiram. Fotos, filmes, textos. Tudo que foi encontrado leva a tia da vítima a um só pensamento. A que conclusão você chega? Quem é esse homem? Esse homem é um psicopata. Eu tenho certeza. E não precisa ser psicólogo para detectar isso. Porque o que ele relata na internet, os textos dele, as palavras que ele usa,
a forma que fica muito nítido como ele manipula, os desenhos relatam ele e o que ele faz. Para entender melhor como tudo chegou a este ponto, vamos contar como vivia a família até então. O Evanildo e a esposa se conheceram muito jovens. Eles tiveram um filho que foi morar com os pais dela. Por quê? Os dois não tinham maturidade para cuidar da criança. Depois disso, eles se casaram e foram morar em uma casa em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Tiveram no total mais 3 filhos. A mais nova, que agora está desaparecida com o pai, chegou a morar com a avó até os 10 anos de idade. Por quê? A mãe teve depressão pós-parto e não conseguia cuidar dela. Então, na casa, durante muito tempo, moravam apenas o Evanildo, a esposa e 2 filhos, sendo a Juliana e um irmão de 16 anos. De acordo com a Juliana, foi durante esse tempo que tudo aconteceu. A manipulação, né? Tanto em sentido psicológico como em sentido físico. E esse negócio de manter segredo, eu acho que são coisas que realmente me perturbam. Ele pedia pra você não contar nada? Era um segredo. Ele dizia por quê? Pra você não contar por quê? Ele não me explicava por quê, ele só falava que era um segredo, que a gente tinha um segredo entre a gente. Eu acho por isso que a gente era tão próximo, porque eu me sentia ligada a ele por causa de um segredo. Evanildo não trabalhava. Então ele ficava em casa cuidando dos filhos enquanto a esposa saía para trabalhar. Nessas fotos ele está ao lado de Juliana, com gestos que para a tia não são de pai. Evanildo escreve textos e publica na internet. São histórias que, segundo a família, teriam acontecido em casa com as filhas. Mas ele muda os nomes dos personagens nos textos. Com certeza, com certeza. É a história que ele passou com as filhas. Algumas ele dá nomes fictícios, ele inventa. Quem sabe da história identifica, fala, é esse psicopata falando da família. Juliana se sentiu sufocada e 6 anos depois abriu o jogo. Segundo Juliana, tudo acontecia na calada da noite. Evanildo entrava no quarto, sentava no pé da cama, começava a conversar com ela. Aos poucos encostava na filha. De acordo com ele, era uma demonstração de carinho, um cuidado. Isso aconteceu dos 6 aos 12 anos de idade. Quando ela se dava conta de que algo estava errado, Evanildo arrumava um jeito de conversar com ela e demonstrar que estava tudo bem. Por isso, durante todo esse tempo, ela nunca abriu o jogo, nunca conversou com ninguém da família. Demorou para ela perceber que tudo aquilo que acontecia no quarto estava bem longe de ser um carinho de um pai. Que tipo de manipulação ele faz? A lábia dele é muito boa, né? Ele convence você de que o que aconteceu era normal. A tia das vítimas diz que não desconfiou de nada, já que mora longe. Já a mãe de Juliana afirma que também era manipulada por ele e acabava acreditando que estava tudo bem. Até mesmo porque o jeito de Evanildo sempre foi muito estranho. Nunca foi alguém sociável, porque ele nunca esteve na família. Primeiro porque ele rejeitou o primeiro filho. Então, a partir do momento que ele rejeitou o primeiro filho, ele já começou a demonstrar. E aí, a partir do segundo filho, eles foram morar juntos e ele nunca teve contato com a família. Isso de não ser sociável mesmo, de não trabalhar, de ficar trancado dentro de casa. E as poucas vezes que eu conversei com ele, por não ter nem paciência de ficar perto dele, era um papo assim... Sabe, esse cara é maluco? Ele não fala nada quando ele viaja. Depois de um tempo, a filha mais nova voltou a morar com o casal. Ela chegou na casa com 10 anos de idade. Juliana tinha 12. E foi a partir daí que ela percebeu que o pai estaria fazendo o mesmo com a irmã dela. Ela contou alguma coisa pra você do que vinha acontecendo com ela? Não, mas a proximidade que eles tinham era a mesma proximidade que eu tinha com ele. Então eu acredito sim que aconteceu com ela, que aconteceu comigo. Se passaram 2 anos até que a irmã mais nova percebeu o quanto era difícil encarar ela mesma, sabendo de tudo aquilo que acontecia em casa.
Foi aí que, durante uma consulta com a psicóloga, ela decidiu abrir o jogo. Contou tudo o que aconteceu, os abusos que sofreu do próprio pai. A especialista não teve outro caminho a não ser acionar o conselho tutelar e automaticamente a polícia. Dias depois, a menina foi até a delegacia acompanhada da mãe. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas na hora de colocar no papel tudo o que ela havia falado para a psicóloga, a jovem disse que tudo aquilo não passou de um sonho. Você acha que naquele boletim de ocorrência de 2016, onde ela fala para a psicóloga o que aconteceu e depois ela desmente na delegacia, você acha que ela foi manipulada? Com certeza. Ele manipulou para que ela, né, mudasse a história. Ou até mesmo fazendo acreditar. Porque é possível fazer isso com uma criança. De tentar colocar na cabeça dela de que não, você sonhou, isso não aconteceu, isso não. E dar um aconchego para que de fato ela acredite naquilo. Desde então, Evanildo não foi mais investigado por denúncias de abuso. Até que Juliana decidiu contar tudo. Foi aí que ele saiu de casa no último domingo com a filha mais nova. Os dois deixaram cartas de despedida e até agora a família não sabe do paradeiro deles. Esses vídeos publicados por ele mostram as filhas. Nesse, ele narra uma história de terror, onde uma pessoa é enterrada no quintal de casa. Nesse outro, ele beija o braço da filha mais nova, que se feriu depois de apresentar problemas psicológicos, que, segundo a tia, tem a ver com os supostos abusos do pai. O meu receio é dele matá-la para se vingar, para que a mãe sinta a dor, e tenho medo dela ficar grávida. A gente vai ligar agora no celular do Evanildo para ver se ele atende a nossa equipe. O número chamado não pode receber ligações temporariamente. Vou tentar de novo, mas de acordo com a família, isso vem acontecendo desde o último domingo, quando ele sumiu com a filha. Juliana não voltou mais para casa. Tudo naquela cidade faz a jovem relembrar os momentos que passou ao lado do pai. O que você estava sentindo lá? Era muita angústia, aflição de olhar para tudo e tudo me fazer lembrar daquilo. Tudo que passou na casa, né? Exato. A cidade me lembrava tudo, sabe? Qualquer coisa que eu olhava, para mim, fazia voltar tudo. A Juliana foi ouvida aqui na delegacia. Durante horas, ela contou para a polícia tudo o que aconteceu enquanto ela era abusada pelo próprio pai. De acordo com a família, a delegada informou que um inquérito será instaurado e o Evanildo será chamado aqui para ser interrogado, questionado sobre todas as acusações. A família também disse à delegada que está muito preocupada com esse sumiço dele com a filha mais nova. A tia sente medo que o pior possa acontecer. Por isso, quanto antes, ela quer que Evanildo seja encontrado e que a filha também volte com ele. O que te fez querer denunciar? Eu acho que principalmente o desejo de proteger a minha irmã, que eu não queria que acontecesse com ela o que aconteceu comigo. Juliana está fazendo um tratamento com um psicólogo. Ela irá transferir a matrícula da escola para a capital paulista. Aos poucos, ela tenta seguir a vida. Ele acabou com a minha infância. Eu me sentia destruída, me sinto destruída. Mas daqui pra frente é tocar a vida. O que você quer para o seu futuro? Eu quero tentar lidar da melhor forma possível com essa situação. Não vou esquecer, mas eu quero saber lidar com isso. O que ele é hoje para você? Como é que você definiria ele em algumas palavras? Doente. Um monstro. Essa foi a opinião da outra tia, né? Ou seja, já são duas tias, além da menina de 18 anos hoje, denunciando esse homem. Eu quero pedir a todo o Brasil, se você tiver informação sobre o paradeiro dessa menina, a Micaela, de 15 anos, procure imediatamente a polícia, porque a mãe está atrás dessa menina e, segundo a própria mãe, agora nos diz, ela foi levada sem a autorização dela. Portanto, a menina tem que ser devolvida imediatamente e virou caso de polícia. Dona Mãe da Corajosa, a senhora me ouve bem?
Sim. O que é que a senhora achou de tudo que foi mostrado pelo seu marido? Sobre o seu marido? Horrível. Horrível, horrível. Muito. Deu até náusea. Deu náusea, né? Agora, a tua irmã, que deu entrevista pra gente na reportagem, assim que terminou a gravação, contou pra Capitão Nascimento que a senhora deu R$300 pro seu marido fugir. Não, não foi pra fugir. Foi pra quê? Dei pra ele sair da minha casa. Mas a senhora... Porque ele não tinha como. Mas... Ele não tinha. Não foi pra fugir. Eu quero que isso fique bem claro. Não foi pra fugir. Dei porque ele não tem. E se não desse algum valor, ele não iria sair. Então eu peguei o dinheiro e dei pra ele poder sair. Até porque R$300 acaba muito rápido. Não se vai muito longe com R$300. Então, mas a senhora deu pra ele sair, ele saiu com a sua filha. É isso que eu não entendo. Então, mas só que não, ele não ia sair com ela. Onde ele abordou a sua filha? Não, em casa mesmo. Então, e ele levou escondida da senhora? A senhora não viu a hora que ele saiu com a menina? Não, mas eu não estava em casa, eu estava aqui. Aqui que eu digo em São Paulo. Sei. Eu estava em São Paulo. A senhora concorda que olhando aqui de fora é estranho, né? Estoura a bomba na família de que o homem pode ser um maníaco sexual, né? Segundo diz a sua filha de 18 anos, segundo diz as suas duas irmãs, e agora a senhora, né? Porque a senhora falou que acredita na sua filha. E aí a senhora dá dinheiro para ele sair, é uma atitude controversa, né? Não, eu sempre acreditei na minha filha. Desde o primeiro momento que a minha filha falou, eu acreditei nela. Eu quero que isso fique bem claro. Eu acreditei, eu nunca duvidei da minha filha. Nunca. Quando ela me falou, eu acreditei nela. O que a senhora espera que aconteça a partir de agora? Eu quero que ele seja encontrado. Eu quero que a minha filha seja encontrada. E eu quero que ele pague pelo que ele fez. Simples assim. A senhora quer que a polícia vá até o fim na investigação? Claro, com certeza. Se ele, por acaso, vier a ser condenado, se ele vir a ser condenado pela justiça como abuso sexual, né, e também sobre esse... Como é que chama quando leva a criança sem autorização da mãe? Subtração de incapaz? Subtração de incapaz. Seria o caso por ser menor de idade. Por ser menor de idade. Se ele for condenado, por exemplo, por abuso sexual, que pena a senhora acha que ele mereceria? Que pena? Isso. Olha, não cabe a mim julgar. É a justiça que julga. Nossa, desculpa. Cabe a senhora julgar sim, é sua filha. A sua irmã está revoltada com o que a senhora disse, não é, Ana? Não. Com certeza. Infelizmente, o Brasil não tem pena de morte, porque caberia. Como que eu vou julgar uma pessoa? Não cabe a mim julgar. Essa não é a minha função, julgar. Para isso existem as leis, para isso existe a justiça. Mas falar o que deseja serve. Eu quero que a justiça seja feita, só isso. Senhora, me desculpa, se eu estivesse no lugar da senhora e se eu tivesse a plena convicção, né, como a senhora tem, de que o seu companheiro é maníaco sexual, o que eu imagino para ele eu não posso nem divulgar na televisão, eu não poderia nem falar agora. Jamais a senhora ouviria esse discurso da minha boca. Se fosse minha filha, que ele seja submetido à lei. Essa lei vigente é porca, a senhora pode ter certeza, se o seu marido for condenado por abuso sexual, não vai ficar muito tempo na cadeia, já sai. A senhora acha que ele mereceria sair um dia da cadeia se condenado por abusar da sua filha? Eu quero que ele cumpra a pena que é para ser cumprida. A condenação que for dada pelo crime que ele cometeu é o que eu quero que ele pague. Ok, eu quero agradecer a senhora pela gentil entrevista, quero agradecer a Ana, a Corajosa. Amanhã eu vou voltar nesse caso, não sei como é que vai ficar a família depois de ter escancarado o caso para o Brasil inteiro, mas agora é meu compromisso, Ana, é meu compromisso, Dona Corajosa, ir até o fim e encontrar essa menina e que a polícia investigue tudo isso que foi dito. Muito obrigado, Ana, obrigado, Dona Mãe da Corajosa, vem para mim, por favor.